Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de um livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. Estamos aí, já há algumas semanas tratando da escala espírita. O Michel está dentro desse estudo do item 100 já há alguns, se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto estudo, eu esqueci de olhar, observações preliminares, né? Então, é muito importante que, se você tem interesse em conhecer a escala espírita com profundidade, vá em nossa playlist, seja lá no KardecTube, seja aqui no Estudar Kardec, você vai encontrar na playlist a escala espírita diretamente, ou o estudo do Livro dos Espíritos até aqui na sua totalidade, tá? Até aqui são aí praticamente uns 80 estudos, visto que esse é o nosso estudo de 68 a partir das questões. Me corrija se não for 68, for menos ou mais, que eu sempre troco os números aqui, Michel. Bom, antes de eu passar para o Michel, quero contar com o seu apoio aí, se inscrevendo em nossos canais, dando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo, compartilhando, participando do estudo. É muito importante a participação e a divulgação dos nossos estudos. Quero relembrar, tem o Michel Macedo, tem o canal o KardecTube, que tem lá uma saga, um número muito grande de vídeos de estudos, pequenos vídeos, shorts, vídeos que foram gravados, como, por exemplo, o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. E temos aqui no canal Estudar Kardec os nossos estudos que nós fazemos de segunda a quarta. Tá bom, pessoal? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Michel, você acaba de inteirar alguma coisa aí. Meu amigo, boa noite, obrigado e paz para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse estudo da obra O Livro dos Espíritos, essa obra de Allan Kardec tão importante, onde a gente tem aí todos os princípios do Espiritismo apresentados, né? Como o Lauro falou, nós estamos aí no item 100, estudando o assunto escala espírita, um assunto muito importante. Estamos na quarta semana seguida, então completando um mês estudando esse item 100, né? A gente está procurando fazer o máximo que a gente pode, extrair o máximo que a gente pode nesse momento das questões, né? É óbvio que o máximo que a gente pode não é o máximo que a questão tem a oferecer. Evidente que, à medida que a gente aprofundar, a gente sempre vai poder tirar mais, porque os textos são muito ricos, né? Então, estamos aí há um mês no item 100. Quem não assistiu as outras três partes, é importante que assista, porque tem assuntos que a gente não pode gastar tempo retomando, a gente já tem como algo dado, né, para a pessoa entender. Como o Lauro bem lembrou, nós temos aí os nossos projetos lá no KardecTube, a gente convida as pessoas a se inscrever no canal, a buscar os nossos conteúdos nas demais redes. A gente tem aí conteúdos diários, além das lives, né? A gente estuda o Livro dos Espíritos aqui na segunda, e a gente estuda na quarta-feira a obra que é o Espiritismo, e como o Lauro falou, tem o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, onde a gente vai analisar criticamente a obra do Espírito André Luiz, e a gente já fez a introdução desse projeto, que são 52 vídeos, que durou mais de um ano, e que a pessoa pode assistir lá. Agora a gente está quase, quase terminando o primeiro vídeo da segunda parte, que aí sim é entrando na obra Nosso Lar, né? Então a pessoa procura lá Nosso Lar Segundo o Espiritismo no KardecTube, ela pode assistir. E diariamente a gente posta recortes de assuntos que a gente já tratou, às vezes de assuntos novos, né? Como uma provocação, como uma reflexão rápida, aí vídeos de 3 minutos. Agora eu estreiei ontem também uma nova divulgação. Eu estou colocando no meu canal KardecTube, e vou continuar fazendo isso, algumas palestras do Cosme Massi. Então, algumas palestras do Cosme que estão, entre aspas, meio escondidas e perdidas aí pelo YouTube, ou seja, são excelentes palestras do Cosme que praticamente ninguém vê. Então, eu quero usar o KardecTube também para que isso chegue em mais pessoas, né? Então, tem uma série de palestras antigas do Cosme que são muito boas também,
e eu quero ver se recupero isso e vou postando. Aí eu coloquei ontem de noite no KardecTube a palestra que ele fala, que ele fez lá na jornada de História do Espiritismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre a argumentação do porquê o Espiritismo é uma ciência. E ele é um dos melhores e mais capacitados para falar disso. Então, não lembro dele falar disso em outra ocasião, é um vídeo quase que inédito e exclusivo. Então, eu coloquei lá, as pessoas também podem assistir, porque é muito importante o que ele fala. Então é isso, que as pessoas sigam os nossos conteúdos aí que vão aumentar, vem mais coisa nova pela frente. Em breve a gente vai estrear mais dois programas, um à terça de noite e um na sexta, né? O da terça vai ser gravado, que é para não atrapalhar a live do Lauro. Então a pessoa pode olhar a live do Lauro e depois assistir. O da terça, nas terças-feiras, daqui uns tempos, a gente vai fazer react, né? Analisar vídeos de outras pessoas que falam em nome do Espiritismo e vamos comentar. E também na sexta a gente vai começar a falar da revista espírita.net, né? Que é uma revista espírita da atualidade, que é uma revista espírita online feita pelo pessoal lá de Curitiba, onde tem evocações e temas. É uma prática do espiritismo kardeciana, né? Na atualidade. A gente vai começar a ler artigos dessas revistas. Então a gente vai ampliar consideravelmente aí o conteúdo do KardecTube. Então as pessoas podem nos acompanhar e acompanhar também o canal do Lauro. Dito isso, nessa nossa pequena longa introdução, participem pelo chat, é muito importante, né? E tragam comentários e questões, que isso também vai enriquecer o estudo. Eu só queria complementar o que você falou da revista.net, ou da minha opinião, o quão há pessoas, grupo de pessoas, né, e a Terezinha é uma de que está à frente, a Terezinha Colli, desse grupo, que usam a prática da evocação, né, como feito nos moldes deixados por Kardec, que era uma prática comum naquele século XIX. Então vejam que não é impossível, basta que tenhamos estudo das obras de Kardec, e aqui no caso em especial o livro dos médiuns e a revista espírita, e claro, né, vontade. Então, aliado esses dois elementos e juntar pessoas que tenham esse mesmo objetivo, como a gente já tem alguns grupos que nós damos notícias que já praticam dessa forma e que têm belíssimos resultados, né, Michel? É isso aí, a nossa intenção é incentivar as pessoas a estudar a mediunidade e praticar a mediunidade. Praticar, inclusive, na sua intimidade, sozinhas, com a família ou com amigos, né? E da maneira como Kardec queria, não como um centro espírita ensina, né? A maneira de Kardec é mais segura e mais eficaz. Então, a gente também em breve vai tratar dessa questão. O Cosme prometeu um livro até dezembro. A gente vai ter um livro do Cosme sobre mediunidade também que vai auxiliar muito. Mas dito isso, Michel, vamos ao... eu ouso dizer, além de ser seguro, né, ser produtivo, é interessante. É interessante, né? É algo gostoso você dialogar com entes queridos que partiram, instruções, coisas que assim agregam demais, demais, demais na nossa vida. Talvez por isso nós temos aí uma queda tão absurda, ou se é que eu posso usar assim essa palavra, no movimento espírita, porque caiu na monotonia. Não tem nada que possa prender ou que seja interessante, né? É um movimento espírita baseado em uma religião que a gente vê que religião com religião tem muitas por aí. Agora te devolvo de verdade, Michel. As casas espíritas tornaram a mediunidade uma coisa proibida e fechada. Afastaram as pessoas da mediunidade. Você tem espíritas, milhões de espíritas que nunca tiveram contato nunca conversaram com um parente morto. E são espíritas. E enquanto Kardec naturalizava a mediunidade, né? Todas as pessoas, Kardec chega a dizer, difícil é o grupo ou a família que não tem um médium. Então, imagina quantas pessoas são médiums e não sabem, e poderiam estar conversando com os parentes. E essa conversa não é uma conversa leviana, mas é uma conversa tanto para o coração, para matar a saudade,
quanto para se ajudar mutuamente, porque a gente pode ajudar eles e eles podem nos ajudar. Sem falar na evocação dos espíritos superiores para nos orientar para questões morais no dia a dia, que é como Kardec queria, né? Então, quem está nos vendo agora, estude o livro dos médiuns, não é nada complexo. Você vai gastar aí alguns, dependendo da sua capacidade de leitura, em um mês você lê o livro dos médiuns e pode praticar. Não tem mistério. Mas, claro, tem que praticar conforme está a teoria, né? Mas é isso, a gente ainda tem aí dois parágrafos do item 100 da escala espírita. A gente viu semana passada um resumo da escala espírita. Kardec definiu a escala espírita como três ordens, né? A gente viu a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, onde a matéria predomina sobre o espírito e eles têm a propensão para o mal. A gente tem a segunda ordem, que são os espíritos bons, que o espírito predomina sobre a matéria e eles têm o desejo do bem, e tem os espíritos puros, que é da primeira ordem, que eles, como vai dizer, como vai dizer Kardec, são os espíritos puros o que atingiram o grau supremo da perfeição. Então a gente viu essas três divisões e a gente comentou sobre esses conceitos que a gente vai ter que entender cada um deles, o que que eles querem dizer. E agora ele vai dizer, né, continuando essa discussão, agora diz Kardec, essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Eu já vou ler também a segunda para a gente entender. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos travar relações, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que eles não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então vejam que ele conclui aqui, lembrando que é o item 100 da escala espírita, é a fundamentação da escala espírita, para que ela serve e como ela foi feita. Isso é a escala espírita. Então, depois de dividir a escala espírita em três ordens, e essas ordens estão, como ele diz ali, com caracteres bem delimitados, significa que, aquilo que eu comentei semana passada, você, quando olha para uma ordem, você não pode confundir uma com a outra. Elas têm caracteres bem delimitados. Você não tem características que se misturam, que podem fazer você se confundir. Não, elas são bem delimitadas as classificações. Quem está na terceira, está na terceira. Quem está na segunda, está na segunda. Quem está na primeira, está na primeira. Então, é uma divisão racional, que ela é coerente, ela não pode ter contradições. Lembra que a gente comentou sobre isso? Eu não posso colocar características numa ordem e colocar na outra. Bom, mas então se duas ordens têm características iguais, como é que eu diferencio? Não, ela é racional, ela é delimitada, então ela não é subjetiva. Você objetivamente, quando olha para a escala espírita, sabe a diferença entre as ordens, essas três ordens. Então você vai pegar, a gente estava falando agora há pouco sobre se comunicar com espíritos. Você vai se comunicar com qualquer espírito e você vai pegar essas três ordens e identificar em qual dessas três ordens o espírito está. Isso, para isso que serve a escala espírita. Mas dentro de cada ordem, eu tenho as subdivisões. Então, as três ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Dentro da terceira ordem, eu vou ter
de subdivisões, que ele vai chamar de classes. Dentro da segunda ordem também eu vou ter subdivisões que ele vai chamar de classes. Então, são três divisões genéricas, primeira e segunda ordem, e as classes. As classes estão dentro das ordens. Dentro da mesma ordem, as classes se misturam. As ordens não se misturam, mas as classes dentro de cada ordem se misturam. Então, por exemplo, dentro da terceira ordem, a gente vai ver que tem 5 classes. O mesmo espírito pode ter características que toquem essas 5 classes. Eu nunca vou ter um espírito que toque 2 ordens. Mas as classes, sim. Dentro da terceira ordem, eu tenho 5 classes. E aí eu posso ter um pouquinho da característica de uma classe, um pouquinho de outra. As classes dentro da ordem se misturam. Então você vai pegar o espírito que você conversa, vai analisar a linguagem, o comportamento dele, e vai por essa linguagem e comportamento, diz, olha, ele está nessa ordem e tem característica dessa, dessa e dessa classe. Para isso que serve a escala espírita. O que ele mostra foi o que fizemos com o concurso dos espíritos. Então, a escala espírita foi feita por Kardec com a ajuda dos espíritos. Não, isso, por que isso é importante? Porque os espíritos auxiliaram Kardec, mas não foram os espíritos que tiveram o trabalho de fazer as coisas. Foi Kardec, o mérito é dele. Os espíritos auxiliavam Kardec, mas quem trabalhava e fazia e transformava isso em texto era ele, né? E aí ele diz: com o auxílio desse quadro, esse quadro é o que? A escala espírita, né? Fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações. Então fica fácil, você, como eu falei, você vai ter uma relação com o espírito, você vai conversar com ele vai se comunicar com você através da mediunidade. Ou então você vai receber vai pegar um livro, um texto que foi ditado por um espírito. O que você vai fazer com todos? Você vai ver, bom, eu tenho aqui a mensagem do espírito. Vamos ver onde é que ele está na escala espírita. Então, essa é uma regra, atenção. Isso é uma regra para quem pratica a mediunidade ou para quem vai avaliar o que o espírito diz. Você pega o que o espírito disse e tenta enquadrar ele em alguma ordem da escala espírita. E depois nas classes. Mas para que serve isso? Aqui vem o ponto importante. Por que que tem essa escala e por que que eu devo fazer isso? Aqui vem o grau de confiança ou de estima que mereçam. Aqui está o ponto X da função da escala espírita. Por que existe a escala espírita? Por que Kardec fez a escala espírita? Porque ao identificar onde o espírito se encaixa nessa escala, isso vai determinar o grau de confiança que você vai dar para esse espírito. Então, se você perceber que o espírito é inferior, ou seja, ele pertence à terceira ordem, o grau de confiança vai ser 1. Se você perceber que o espírito é da segunda ordem, o grau de confiança é outro. Da mesma maneira, a estima que eu vou ter pelo espírito. A estima que eu vou ter por ele depende do grau da escala espírita que ele está naquele momento. Porque eu não posso ter um grau de confiança e uma estima além do que o espírito merece, porque senão eu vou quebrar a cara, eu vou me enganar, eu vou ser enganado por ele, eu vou cair no erro, na mentira. Qual é o problema do movimento espírita? O movimento espírita confia e estima espíritos que não deveriam ter esse grau de estima e de confiança. E aí são enganadas.
Por isso que a gente tem obras que as pessoas amam, confiam, acham lindas, rendem homenagem para o espírito, mas ela não botou o espírito na escala espírita para ver se ele merece toda essa estima. Aí você vai aprender espírito inferior, a gente comentou isso semana passada. Não fique rendendo homenagem para espírito inferior. Você pode amá-lo, respeitá-lo, mas isso não significa que o conteúdo que você tira dele, você já sabe que é limitado. Se for espírito de terceira ordem, você já sabe que é limitado, que ele pode mentir, errar, que ele tem conhecimento que tem os seus limites. Você já, você já cria uma série de prevenções. Olha, esse é inferior, então eu já sei até onde eu posso ir com ele. É por isso que a gente vai ver na obra de Kardec ele fazendo isso, né? Quando ele percebia que o espírito era inferior, o que que ele fazia? Ele tinha uma conversa normal, mas daqui a pouco ele queria tirar uma dúvida mais profunda. Sabe o que ele fazia? Chamava outro. Há muitos espíritos que Kardec conversou mais de uma vez que ele não deu nenhuma ou pouquíssima importância para a mensagem. Mesmo o espírito dizendo coisas boas. Eu não estou falando aqui de um espírito que disse absurdos, espíritos que disseram coisas bonitas, boas, interessantes. A gente vai ver na revista espírita assim. Quem lê a revista espírita vai saber na hora que eu estou falando. Por isso que a pessoa tem que ler a revista espírita, porque é o espiritismo na prática. Há espíritos que ditam grandes e belas mensagens na revista. Aí termina o texto, Kardec não fala nada. Nunca mais fala. Nunca mais dá importância para aquilo. Há outras que ele faz belíssimos comentários. Há outras que ele usa em outras obras. Ele tira da revista e coloca em outras obras. Ora, é a prática mostrando o grau de estima que Kardec está dando para a mensagem. Modernamente, agora que se descobriu as cartas, os manuscritos de Kardec, se descobriu, as pessoas tiveram acesso aos originais, né? Então, há mensagens que Kardec recebeu dos espíritos que lá no cantinho ele escrevia com a caneta ou com lápis. Très bon, très bon, ou TB. O que quer dizer TB ou très bon no francês? O très em francês é muito, muito bom. Ele já marcava as mensagens mais profundas. Tem horas que ele escreve assim, très bon. Aí ele coloca utilizar na obra tal, publicar na revista. Tem outras que não. Tem umas que ele não dá bola, tem umas que ele deixou na gaveta. Há várias mensagens que surgiram agora com esses manuscritos de Kardec, que os historiadores estão tendo acesso, e Kardec não chegou nem a publicar na revista, em lugar nenhum, porque ele aplicava isso que está aqui. A gente tem que pegar o que o Espírito está falando e submeter a escala espírita. E tem uma coisa curiosa que o movimento espírita nem fala, que você vai aprender mais tarde, quem ainda não estudou. Quanto mais o espírito fala, menos confiança Kardec tinha. Mais a probabilidade dele ser um espírito inferior, quanto mais ele fala e escreve. Por isso que a gente não vai ver quase nenhuma obra na época de Kardec, nenhum livro psicografado. A gente praticamente não vai ver, são pouquíssimos os livros psicografados. A gente tem mensagens de uma, duas, três páginas, e olhe lá. As mensagens mais profundas e ricas da história do Espiritismo que estão nas obras de Kardec
tem uma, duas, no máximo, e olhe lá, 3 páginas. Não vamos, a gente não vai ter livros. E aí Kardec vai dizer, são os livros, essas obras mais extensas que mais os espíritos mentirosos e obsessores adoram fazer. Exatamente o que fez o movimento espírita no século XX. Uma enxurrada, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. É óbvio que quanto mais eu escrevo, menos qualidade eu vou ter. Mas é óbvio, porque quanto mais qualidade, mais trabalho, menos tempo. Se eu exagerar, é evidente que vai perder a qualidade. Por isso que a gente tem um lixo de literatura espírita enriquecendo editoras no século XX. Os editores amam, né? Então, tudo milionário. E os espíritas botando dinheiro no bolso dessa gente, que não tem nenhum comprometimento com a verdade, com a qualidade, com o critério, mas pro lado. O que me chamou a atenção aqui, e você nem leu ainda, mas Kardec vai dizer que é essa escala espírita, né? Olha o tamanho da importância da escala espírita, porque ela é a chave da ciência. E aí, Michel, bom, se nós hoje temos aí, né, se for somar a imensidade de romances, de obras espíritas aí no movimento espírita, ali desde o início do século XX, e se trouxesse toda essa enxurrada, né, de romances para dentro da escala espírita, vamos tentar localizar o espírito aqui, vamos localizá-lo. Olha, nós teríamos aí uma minoria de publicações, mas uma minoria muito, mas muito significativa. Poderia até publicar para uma análise, mas não para vender como um best-seller. Se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, há 6 mensagens do Espírito de verdade, da verdade. E a gente vê lá que são mensagens muito curtas, mas muito profundas. Né? Então, veja que quanto mais o Espírito ele chega num grau de perfeição, como é o Espírito puro, Jesus, né? A gente realmente entende isso que você acabou de falar. Um espírito que está numa condição de inferioridade, ele fala, muito prolixo, repetitivo demais, enfadonho, né? E ele tem que usar termos que enchem os olhos, como a gente tem falado, como Deus, Jesus, caridade, Maria, amor ao próximo, perdão, porque aí ele precisa enfeitar o pavão para que o restante passe despercebido. Né? Então, veja que quando Kardec fala da escala espírita, é porque ela tem uma importância muito grande. E você disse bem, muitas comunicações que parecem belíssimas, Kardec não deu bola. Outras, por exemplo, ele pôs lá no Céu e Inferno, ele pôs em várias, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pôs, né, porque realmente tinha uma importância. Está na Revista Espírita e você encontra depois ela republicada em outras obras aí de Kardec. Então veja que Kardec usou isso aqui. Ele além de usar a teoria, ele fez a prática, fez acontecer, né, Michel? Exato, é muito interessante esse trabalho de observar como ele procedeu, né? Tem algumas coisas que são históricas na história do movimento espírita, né? Por exemplo, Kardec trabalhou aí em torno de 15 anos, em torno de 14, 15, 14, 12 anos, vamos colocar assim. Ele publicou 23 livros em 14 anos. Agora, se você contar de 57, 69, são 12 anos. Ele publicou 23 obras. O Chico chegou a psicografar
8 livros por ano. E deixou mais de 400 obras. Significa que 8 livros por ano, em 3 anos, o Chico lançou o mesmo número de obras que Kardec lançou na vida. E se você pegar o total, todo mundo sabe disso, que o Chico deixou mais de 400 livros. 400 livros! Você não precisa ter nem metade do cérebro para fazer um raciocínio de pensar que não pode ter a mesma profundidade, a mesma qualidade. Eu não sei se você pegar as 400 e torcer se dá uma que presta. Não sei. 400. O Divaldo mais de 200. E fora os outros médiumzinho de menor escala aí do movimento espírita. É impressionante o que foi feito no século XX. E aí você vai ler esses livros. É só loucura. É só uma mistura. Aí ele fala um pouquinho em Jesus e já mete uma loucura. Fala um pouquinho no amor, já mete outra loucura. Aí a pessoa fica o quê? Ela fica vendo só o amor, Jesus, o bem, e engolindo a loucura junto. Porque é óbvio que esses espíritos falam do bem, do amor de Jesus. Claro, eles falam isso para te enganar, para você comprar o livro. Mas junto, aí tem um momento que Kardec diz que tinha 3.000 mensagens, nem era livros, hein? Não era nem livros, ele está falando de mensagens isoladas. E ele elogia 100, 100 de 3.000. 300 ele chega a colocar como publicáveis, então 10%, e 100 incontestáveis, ele diz, da qualidade. Não tinha, Kardec. Aí você vê, por exemplo, as obras dele. A maioria do escrito é dele, as 23 obras de Kardec. A esmagadora maioria dos escritos é dele, com algumas mensagens dos espíritos, selecionadas a dedo. Então era um critério muito alto. Mas por que que ele fazia? Ele submetia à escala espírita. Então ele sabia o terreno que ele estava pisando. Eu vou dar mais exemplos aqui para a gente entender com exemplos práticos isso que a gente está falando. É muito interessante que tem alguns espíritos que vão narrar para Kardec sobre os outros mundos, por exemplo. Há comunicações de espíritos falando sobre os outros mundos. E entrando em detalhes, né? Você vai encontrar isso na revista de 58, 59, 60. Eles vão narrando a vida em outros mundos, os espíritos. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, quando Kardec vai escrever o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, em que ele vai analisar os outros mundos, ele não usa esses textos. Ele vai usar os textos de Santo Agostinho. Olha que interessante. Ele não usa uma enxurrada de descrições no detalhe de vida em outros mundos. E aí, quando ele escreve um capítulo sobre isso, ele não usa nenhuma dessas mensagens. Ele usa as mensagens de Santo Agostinho. Aí a pessoa que está começando a estudar fica assim. Primeiro que a pessoa nem percebe, né? Mas por que que ele fez isso? É porque ele sabia o que a gente estava falando, o grau da confiança e da estima que merece a mensagem. Aí você vai ver do Santo Agostinho, são muito mais profundas, lógicas, e fala do tema moral. Não fica falando da descrição física dos outros planetas. E sobre essa questão da chave, né? Primeiro eu foquei na questão da utilidade da escala espírita, né? Que é o grau de confiança e estima que o espírito, que a mensagem do espírito merece. Aí ele fala, é de certo modo a chave da ciência espírita. Presta atenção, a escala espírita é a chave da ciência espírita. Vamos refletir um pouco
sobre o que é a metáfora da chave. Quer ver? Eu vou criar um exemplo aqui, vai ficar bem mais claro o que representa uma chave, que a gente às vezes passa batida e não para pensar. Imagina que eu comprei uma mansão, Laura. Mansão, não estou falando nem em casa. Uma mansão. 30 quartos. Imagina aquela mansão que a gente vê na TV, assim, em filme. Uma coisa espetacular. Salas, cozinhas, ambientes. Eu resolvo dar de presente pro Lauro. Olha, que presentão, hein? Quem é que não ia querer ganhar uma mansão? Agora imagina que eu não te dou a chave para você entrar nessa mansão. E aí? Pode ser a mansão mais espetacular do mundo. Se você não pode entrar lá dentro, qual é a utilidade? O que adiantou o presente? Eu te dei um presente que você não pode entrar nele, usufruir dele. Ou um carro, né? Quem gosta de carro, né? Eu compro um carro, aí tem esses carros de milhões de dólares, né? Vou dar de presente pro Lauro, mas dou sem chave. Olha o papel que a chave representa nessa metáfora. A coisa pode ser gigante, belíssima, caríssima. Se eu não tenho uma chave, eu não usufruo dela, da coisa. E olha o que ele está dizendo: a escala espírita é a chave da ciência espírita. Então, se você não usar a escala espírita, você não vai conseguir praticar e entender a ciência espírita. Olha a importância da escala espírita. E ele diz aqui uma informação que a gente tem que trabalhar um pouco. Ó. Por quanto? Porque ele está explicando por que a escala espírita é uma chave. Porque o por quanto é igual ao porquê. Por quanto só. Olha, quando Kardec usa essas palavrinhas, eu paro. Tem diversos momentos na teoria que ele usa essas palavrinhas, somente, exclusivamente, só a escala espírita. Só. Só ele, porque ele falou quadro ali, né? Pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam. Porque tem uma coisa muito interessante que Kardec percebeu, e a gente, no século XX, a comunicação do espírito ela é complexa. Porque a mesma comunicação. Por isso que ele vai. O que quer dizer essas anomalias aí, que só a escala espírita vai explicar? A mesma comunicação ela pode ter vários elementos diferentes, a mesma comunicação do mesmo espírito. Por isso as anomalias. A comunicação no espírito ela pode dizer ao mesmo tempo coisas bonitas, mentirosas, absurdas e maldosas. Isso é uma coisa muito interessante que Kardec percebeu ao conversar com os espíritos. O mesmo espírito. O espírito estava dizendo uma coisa muito bela, daqui a pouco ele diz uma bobagem. Na mesma comunicação. São as anomalias que as comunicações apresentam e que só a escala espírita explica. Para vocês terem uma noção do quanto isso foi uma coisa bastante que Kardec prestou muita atenção, Kardec vai desenvolver no livro dos médiuns conversa sobre essa questão das anomalias. Que já que o livro dos médiuns é onde você aprende a conversar com os espíritos, tem um capítulo lá no finalzinho do livro dos médiuns em que Kardec vai discutir isso com os espíritos. E a questão é tão profunda que quem dá a resposta é o espírito de verdade. Olha que interessante.
É o capítulo lá que vai falar das contradições, das mistificações. Porque uma das grandes discussões que se tinha, e se tem, engraçado, isso aconteceu depois no movimento espírita, mas o movimento espírita não leu Kardec. A grande questão, tanto dos críticos ao espiritismo quanto da própria estudo da ciência espírita, é o seguinte: será que eu consigo extrair alguma coisa? Tem alguma utilidade na conversa com os espíritos? Será que eu posso extrair verdades? Ou sempre estou sujeito ao erro? Que muitos espíritos muitas pessoas, inclusive espíritos, eles vão desenvolver uma tese de que conversar com os espíritos é algo perigoso e ruim por conta dessas anomalias. É, por exemplo, a tese do Emmanuel, que como o Emmanuel não entendeu Kardec, ele tem essa confusão, ele deveria ter estudado esse trecho. E a questão é tão profunda que o próprio Espírito de Verdade vem tratar. Porque você vai, como eu falei, você vai pegar uma comunicação com o espírito na mesma mensagem, você tem verdades, mentiras, bobagens. Então dá uma aparência de que, bom, não serve para nada conversar com os espíritos, né? E aí vem Kardec com a escala espírita, e só para resumir que o espírito de verdade vai mostrar lá nesse capítulo que eu estou falando. Que Kardec percebeu o seguinte, e é isso que ele pergunta, e o espírito de verdade responde. Quando ele ia conversar com alguns espíritos muito atrasados, olha a anomalia. Kardec conversava com um espírito que era muito simplório. Mas esse mesmo espírito que era muito simplório tinha certa lucidez sobre determinados assuntos que os espíritos que aparentavam ser mais evoluídos não tinham. Um exemplo disso é a reencarnação. Tinha muitos espíritos altamente cheios de conhecimentos que, quando Kardec evocava, eles negavam a reencarnação. E aí Kardec conversava com um espírito bem medíocre e o espírito admitia a reencarnação. Então, olha que anomalia, que coisa esquisita. O espírito mais inferiorizado tinha uma lucidez sobre um ponto que o outro mais intelectualizado não tinha. Então, por isso que é uma anomalia, porque é contraditório. E aí eles vão tratar, há um capítulo, anotem aí, evidente que nós não vamos tratar dele aí, ó. Contradição na linguagem dos espíritos. Esse aqui, Michel, está na Revista Espírita de 1858, no mês de maio. Antes de eu Então falar ele tá, bobagem. Isso. Mês de e depois agosto. Mês de agosto. ele vai usar para botar no livro dos médiuns. E é um artigo, Michel, claro, você leu ele, sabe melhor do que eu, o quanto esse artigo aqui é importante para quem quer conhecer um pouquinho essa questão das contradições. Michel. Uhum. É porque os espíritos se contradizem. O mesmo espírito ou entre si. Eu estava tentando procurar aqui só para não deixar passar, eu quero achar o item certinho do livro dos médiuns que o próprio Espírito de Verdade fala. Mas olha que a importância da escala espírita, porque quando eu entender a escala espírita, eu vou entender essas contradições. A escala espírita ajuda a entender. A gente vai aprender a classificar os espíritos logo, logo. Aí a gente vai entender por que que um espírito pode ser muito ignorante num ponto e muito lúcido no outro, enquanto outros é o contrário. A escala espírita, por isso que ela é a chave da ciência espírita. Eu tô abrindo o capítulo aqui para ver qual que é o texto do Espírito de Verdade, só para dar certinho. Só quero tirar certeza se é nesse aqui ou se é no próximo. Aqui, ele começa as perguntas. Ó. Eis as respostas que os espíritos deram às perguntas feitas acerca das contradições, que é o item 301 do Livro dos Médiuns. Deixa eu achar qual que é a pergunta que é o Espírito de Verdade que responde. Se eu não me engano, é a última. Aqui, ó. Ó, ainda bem que a gente fala e depois mostra para o pessoal ver que a gente não inventa. Ó. Item 301 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Lembrando a todos que o Livro dos Médiuns ele é dividido em itens igual ao Livro dos Espíritos. No item 301, ele começa uma série de perguntas.
Olha como é que ele abre o item 301. Ó. Eis as respostas, o Lauro vai colocar na tela aí. Ó, eis as respostas que os espíritos deram a perguntas feitas acerca das contradições. Aí, claro, a gente não vai ler todas, mas aí tu vai ver a primeira, a segunda, vai até a quinta. E vai fazendo várias. Quando chega na. Desculpa, não é a quinta, é a sétima. A sétima, olha a sétima pergunta. Ó. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se? E que esse espírito seria Deus ou Jesus? Quem vai responder, vai no final da resposta lá, para nós ver quem é que respondeu a pergunta. O homem. Olha lá, ó, o espírito de verdade. Depois, desce na nona pergunta. Que aí vai entrar, olha para o assunto que eu estava falando, ó. É na nona. Concebemos, isso aqui é Kardec perguntando, tá? Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem seu passado? Só para contextualizar, para vocês entenderem. É isso que chamou a atenção de Kardec. Um espírito era muito inferior e admitia a reencarnação. Outro era mais superior e não admitia. É isso que Kardec quer entender, a contradição. Por isso que é o capítulo das contradições. E olha de novo quem é que vai responder. Aí de novo no final. Olha quem é que responde, ó. O espírito de verdade. A gente não para pensar por que que num textinho, lá no meio de um capítulo, lá no final da obra, meio esquecido, largado, foi o próprio espírito de verdade que resolveu responder. É porque quando é muito importante o assunto, o espírito de verdade, que depois nós vamos ver que é o espírito puro, é o próprio Jesus, vem responder. Só para nós tirar um gostinho da resposta, Laura, vamos pegar como é que o Espírito de Verdade começa a responder, e vocês vão ver como isso tem ligação com as anomalias que a gente leu lá no item 100. A questão Fica no nona? lista. É na nona, é a resposta da nona, já é Jesus falando, Espírito de Verdade. Passo, aí, ó, é no passo. Aí. Aqui já é ele respondendo para Kardec, próprio Espírito de Verdade. Olha, passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros? Olha ele explicando a anomalia. Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo. Olha, é próprio do aqui ele já se identifica, né? Lembra que Jesus, quando ia explicar algo para os apóstolos, ele usava uma linguagem simples. Ele usava sempre exemplos, uma história, exemplos práticos. Aqui a gente vem fazendo a mesma coisa, né? Olha, o que ele está dizendo não é verdade. A gente não vê pessoas que às vezes são muito ignorantes, simplórias, sem estudo, sem condição nenhuma, e você vai conversar com a pessoa, ela tem uma sabedoria sobre determinados assuntos que você fica assim, meu Deus, mas é uma pessoa que não teve instrução, que não teve nada. E outra que você vai conversar, ela é muito estudada, tem acesso a muito conhecimento, mas ela não tem a mesma sabedoria. Aí ele continua: não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los. Olha o que o espírito de verdade já dizia, e isso aqui é um texto de 1861. Aparentando instruí-los. Tem espíritos que aparentam que estão nos ensinando, mas eles estão nos enganando para nos manter na ignorância. Ó, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas.
mas quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam muito tempo o papel. Olha o Espírito de verdade ensinando a gente a desmascarar os falsos guias, os falsos superiores, que com a escala espírita você vai ver que tem. Tem espírito que ele se passa por espírito de segunda ordem, mas ele é espírito de terceira. E tem textos no Evangelho, no livro dos Médiuns, Kardec ensinando, aliás, não é nem Kardec, é o próprio Jesus, ensinando como que a gente resolve isso. Aí eu pergunto para vocês, quanto vocês viram alguém tratar desse texto no movimento espírita? O pessoal nem sabe que existe. O pessoal não trata, olha a profundidade e olha quem está respondendo. Eu sou claro que a gente só está aguçando todo mundo, porque o nosso objetivo hoje não é estudar esse texto, né? Mas notem como ele tem uma ligação com a escala espírita, que ele falou que as comunicações têm anomalias. E a pessoa poderia ficar, mas como assim anomalia? Está aqui as contradições que a escala espírita esclarece. Eu vou entender por que um espírito sabe muito, mas mente, ou o espírito sabe pouco, mas é honesto. Essas anomalias a escala espírita vai nos ensinar a resolver. Agora, você tem que conhecer e usar a escala espírita, coisa que não foi feita no século XX. Por isso que a gente tem essa enxurrada de obra ruim. Laura. Bom, você disse bem, é um texto, aliás, o Livro dos Médiuns é um livro desconhecido, né? Esse é um fato. Na verdade, mais ou menos conhecido, o Livro dos Espíritos, e mais ou menos, um pouco mais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e daquela forma aberta, aleatória. Bom, é, é, eu diria, talvez, que dando uma opinião, que esse tipo de texto não interessa ao movimento espírita, Michel. Porque uma vez que você vai tomando conhecimento disso aqui, e daquilo que você mostrou lá no livro dos médiuns, você logo tem que colocar em xeque tudo aquilo que foi dito por espíritos que é tido como deuses, como figuras assim ímpar, e que não pode ser questionado, né? Ou você aceita o que eles dizem de cabeça baixa, ou você tem que usar isso aqui e questioná-los, coisa que, claro, o movimento espírita jamais vai fazer, pelo menos nesse momento, né? E quando Kardec deixa claro, olha, é a chave. Bom, você deu o exemplo da chave, aí salvo engano, deixa eu ver quem foi aqui, até te lembrou aqui, Michel, o exemplo do helicóptero, deixa eu ver se foi esse aqui. O Flávio, ó, aquela analogia do helicóptero na ilha é boa, Michel. Eu não lembro bem qual é a analogia, Michel. Você sabe qual é? Michel, você está mutado. Eu também não lembro a analogia, mas a gente pode montar ela por dedução. Se você está numa ilha deserta e quer escapar de lá, e eu lhe dou um helicóptero, mas não lhe dou a chave, você vai morrer junto com o helicóptero na ilha, né? Então também serve como uma boa analogia. Não tem utilidade nenhuma se eu não tiver a chave. Então, se eu lhe der a ciência espírita e não lhe der a chave, como é que você vai usar a ciência espírita? E aquilo que tu falou, Lauro, que isso não interessa ao movimento espírita. Lembra? A gente, ó, para as pessoas entenderem, o movimento espírita, ele é, na sua esmagadora maioria, formado por dois tipos de pessoas, com as suas honrosas e nobres exceções. Ou é gente ignorante, ou é pilantra. O movimento espírita é comandado por essa gente. Veja bem, o texto do Livro dos Médiuns que a gente mostrou é um texto que ajuda a desmascarar o pilantra, o enganador. Então é óbvio que as pessoas que, como muitas que comandam o movimento espírita são assim, elas não têm interesse que esse texto venha a público, que isso seja discutido. Porque o que acontece no movimento espírita? Não que isso não aconteça em outros lugares, tá? Porque isso é uma coisa do espírito imperfeito. Mas a gente está falando da gente, né? O que acontece? Toda pessoa que engana, que mente, que manipula,
ela detesta que se crie esse clima de estudo, questionamento, comparação. Por isso que esses espíritos ficam o tempo todo falando em amor, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Claro, porque aí você fica naquilo, você nunca para analisar a mensagem, raciocinar, pensar, discordar. Você chega a ter uma overdose de Jesus no movimento espírita. É Jesus, 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 Jesus. Então eles usam uma coisa bela para enganar, para enganar. E eu não estou falando aqui só dos grandões, não, é dos pequenos também. Tem gente que está em casa espírita que 50 pessoas frequentam. Mas ela lá nesse grupinho de 50 ela é rei. Ou ela é rainha. Ela é guru. Ela é idolatrada. Ela é respeitada. É meia dúzia de gato pingado. Mas fora dali ela é medíocre. Aí ela achou um lugar onde ela fala qualquer bobagem e as pessoas aplaudem. É ali que ela vai ficar. E se surgir alguém que bota em xeque aquele reinado, a pessoa te mata para não perder o posto. Eu que frequentei o movimento espírita do mais alto escalão até o mais pequeno, eu via esse jogo de vaidades em ambos. Você chegava em casa espírita que tinha meia dúzia de gato pingado e eles estavam brigando por vaidade. Agora, o que dirá então dos grandes centros e os grandes comandantes do movimento espírita? É um show de horror. É um show de horror. A pessoa que tenha o mínimo de decência que participa disso embrulha o estômago. Mas tem aquelas que entram ali e dizem: opa, é assim que funciona o jogo? Ah, eu quero fazer parte disso. E tem os puxa-saco de plantão, né? O movimento espírita tem aquele grupo de pessoas que não importa o que você falar e fizer, elas vão aplaudir. Isso aconteceu com o Chico, isso aconteceu com o Divaldo, isso aconteceu com o Raul, isso acontece com o Haroldo, isso acontece até com o Cosme. Se o Chico aparecesse batendo na mãe, ia ter alguém para dizer: não, mas ele bateu na mãe, veja bem. Ia justificar. Porque a pessoa precisa aplaudir tudo que o seu ídolo faz. A gente passou a ter ídolos no movimento espírita. Não interessa o que a pessoa falar, elas se tornam incapazes de fazer análise crítica. Mas elas não estão usando o exemplo da escala espírita, que é justamente o contrário. Então, a pessoa produziu conteúdo. Eu tenho que pegar esse conteúdo e ver. Vamos ver aqui onde é que está, conforme o que ele está fazendo aqui, falando aqui, onde é que está na escala espírita. Kardec fazia isso, né? Por isso que a gente vai ver, já para ir para a conclusão, a gente vai ver, por exemplo, mensagens que os médiums que recebiam o espírito de verdade e o médium que recebia Erasto, por exemplo, o mesmo médium recebia uma comunicação com a mesma assinatura e Kardec dizia: negado, não vai ser publicado. E esses médiums abandonaram e traíram Kardec ofendidos. Muitos médiuns saíram da Sociedade Parisiense ofendidos, porque Kardec não dava visibilidade para os médiuns, não dava. A gente que passou a botar o nome do médium na capa do livro maior que o nome do espírito, e Kardec não aceitava só porque era só por causa do médium, por causa do espírito a mensagem. Daí sabe o que eles faziam? Deixavam Kardec e publicavam em outros jornais. Mas Kardec aplicava a escala espírita. O espírito falou alguma coisa aqui, Kardec já sabia. Erasmo é um espírito superior. Aí veio uma mensagem assinada por Erasto falando bobagem. Kardec dizia: negado, não é o Erasto. Não vai ser publicado. Então era muito mais. O critério de Kardec era muito mais
seguro do que o critério que a gente adotou, né? Por isso que a gente passou a engolir sapo, né? Passou a engolir bobagem, porque a gente tirou a chave fora, né? A gente pegou a escala espírita e jogou fora. As pessoas nem sabem que escala espírita existe. Você vai falar escala espírita no movimento espírita, chega num centro grande aí das capitais e fala escala espírita, o pessoal vai dizer, escada? Tem escada? Escada espírita é o quê? Uma escada do nosso lar que sobe para um. Não, não é escala. Ah, é escala espírita. Ah, deve ser alguma coisa do censo do IBGE, dos espíritas. A pessoa nem sabe. E Kardec aqui no livro dos espíritos dizendo que é a chave da ciência espírita. Mas essa mesma pessoa que você vai ver que não sabe, publica livro, tem canal, faz vídeo, acha lindo as obras psicografadas. Então ela não tem competência para fazer análise e falar de espiritismo, mas ela está lá falando em nome do espiritismo. Bom, eu já quero passar para o Lauro para depois a gente já fazer se despedir, que já passou do horário. Passo para ti. Não, eu quero trazer aqui, bom, deixa eu ver o que a Fátima, nos disse aqui. A pessoa erra e tem espírita dizendo, coitado, ele ainda não tem conhecimento. Isso é um fato, né? Essa desculpa. Tem, ela diz tem, deixa eu passar para aqui mais pertinho aqui, não tem conhecimento, porém, continuam na zona de conforto, deixando para. Olha, deixa eu voltar aqui, para ficar melhor aqui, está muito grande isso aqui para mim ler. Deixando para a próxima encarnação. Bom, há um tempo atrás, isso já tem alguns anos, isso aqui que a Fátima está dizendo foi o que eu ouvi, mas aí eu ouvi quando eu questionei a questão de fazermos um estudo na época de O Livro dos Médiuns, que não era feito, e tinha chamado trabalhos de obsessão, que eram realizados 2 vezes por semana nessa casa que eu frequentei. Quando eu propus nós fazermos o estudo do Livro dos Médiuns, o dirigente disse-me assim, para que estudar tanto? Isso é fanatismo. Nós temos a eternidade. Ou seja, vamos adiar isso, vamos para a prática, vamos para a caridade, entre aspas, porque é fanatismo estudar. E isso está mais ou menos relacionado com o que a Fátima falou, porque às vezes a pessoa ela tem um certo conhecimento, ela sabe da importância de estudar isso. Por exemplo, Michel, estávamos agora há pouco você mostrando o texto lá do Livro dos Médiuns, e eu me questionei, não, eu me perguntei aqui, assim, será que nessas apostilas que falam de mediunidade tratam esse texto, trouxeram esse texto ou esses textos para as apostilas? Como eu não conheço, eu não sei, mas eu penso que não. Como eu disse, não é interessante. Não é interessante. Bom, Michel, eu vou devolver para você. Você já se despediu, mas talvez você quer fazer algum comentário no comentário da Fátima. Pessoal, amanhã, às 20 horas, nós temos o estudo da Revista Espírita, 1858, tá? E nós estamos, inclusive, no mês de agosto, aquele texto que eu mostrei das contradições da linguagem dos Espíritos, foi um texto que nós encerramos, dividimos ele em 4 partes, que é um texto longo. E na quarta-feira, às 20h30, no Kardec Tube, nós temos o estudo da obra que é o Espiritismo. José, Paniago, Michel e eu nos encontramos com vocês para esse estudo, tá bom? Obrigado a todos aí, um abraço. Michel, eu te devolvo aí para você fazer o encerramento. Esse comentário da Fátima, ela está exemplificando, que eu sei, porque eu frequentei muitos anos o movimento espírita. O movimento espírita, ele desculpa, para tudo ele tem uma desculpa. Então, o movimento espírita, ele é tolerante ao extremo com qualquer coisa que é feita e dita dentro da casa espírita. Só tem uma coisa que o movimento espírita não é tolerante, com quem fala em Kardec. Aí sim, quando fala em Kardec, daí eles calam, eles expulsam, eles não deixam falar. Mas com os outros, a pessoa pode falar qualquer coisa que tenha um espírita para justificar, porque ele acha que isso é caridade. Mas aí
Duas coisas para a gente pensar sobre isso. A primeira, dentro do exemplo da Fátima, né? Quando a gente diz assim, a gente diz assim, a pessoa errou, o que que é errar? Errar, no sentido desculpável, é um equívoco, um tropeço, um esquecimento, uma falha. Isso é normal. Isso é normal. Por exemplo, se eu pegar todos os vídeos que eu já produzi hoje, eu vou achar várias falhas. Isso é um tropeço. Agora, escrever 400 obras contrariando Kardec não é um tropeço. Ficar 60 anos repetindo a mesma coisa não é um tropeço, é uma escolha diferente. Então, o movimento espírita, ele quer justificar certas coisas que não, usando a medida errada, né? Uma coisa é eu dizer que tal frase dizia uma coisa, daí a pessoa vai ler, daqui a pouco a frase dizia um pouco diferente. Ah, me enganei, a memória falhou. Eu digo que está na questão 30, você vai olhar, está na 31. Isso é engano. Agora, eu escrever 400 livros, ficar 60 anos produzindo algo contrário ao espiritismo, isso não é um tropeço, uma coisa de, "Ai, sem querer eu lancei 400 obras." Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o espírita precisa dominar o conhecimento espírita? Não, não precisa. Mas, se ele quiser falar em nome do espiritismo, aí ele precisa. Então, se você é espírita, você quer no dia a dia aprender espiritismo, conversar com os amigos, praticar no dia a dia, você pode escolher o ritmo. Aí é uma escolha sua, que é a sua vida pessoal. Agora, se você quer produzir conteúdos, escrever livros, falar publicamente em nome do Espiritismo, aí é obrigação você saber. Eu não posso ir lá escrever um livro, falar um monte de bobagem, e daí alguém dizer assim: ah, mas é que ele sabe pouco. Bom, se ele sabe pouco, por que ele escreveu um livro? Ele tinha boa intenção, ele tinha boa intenção. Ele tinha boa intenção, mas se ele não tinha conhecimento, por que que ele escreveu um? E no nosso caso, o movimento espírita não é um, né? É sempre 10, 15, 20, 30. Ah, o fulano, não cobre tanto. Onde está a indulgência? Mas peraí, indulgência é como eu falei, quando a gente escorrega. Agora o fulano não. Ele está há 30 anos desvirtuando Kardec, escrevendo livro, censurando e calando as pessoas dos bastidores, fazendo o diabo a quatro. Não é deslize, equívoco. É intencional. Então, muito cuidado. E por fim, agora para pegar o exemplo que o Lauro deu desse senhor que falou que do conhecimento, né? Que conhecimento, estudar demais é fanatismo. É outra coisa que o movimento espírita faz, esse lado cruel do movimento espírita faz, e tá cheio, tá? Isso também permeia o movimento espírita. Os líderes do movimento espírita adoram fazer discurso desprezando o conhecimento. Adoram. Desprezam. Não precisa estudar, o que importa é o bem, a caridade, não precisa estudar. Ih, estudou, é orgulhoso, é intelectual demais, a gente tem que pensar no coração. Todos que eu vi falar isso até hoje fizeram ensino fundamental, ensino médio, graduação, doutorado, botaram os filhos na escola, botaram os filhos na universidade. Chegou nos 16 anos e já botava o filho num cursinho pré-vestibular. Todos esses que eu vi desprezando conhecimento, quando estão na sua área profissional, são empresários, querem que os seus funcionários conheçam o produto ou o serviço que vai ser vendido, que estudem, que se aprimorem, querem currículo para contratar. O que que eu estou querendo dizer? É hipocrisia do movimento espírita, porque para os outros ele prega ignorância, para os deles, eles se qualificam, eles estudam, eles leem. É exatamente o que a gente viu agora o Espírito de Verdade falar agora há pouco, daqueles que querem manter os outros na ignorância, dizem para os outros que não é importante estudar. Qualquer pessoa que lhe diga que não vale a pena estudar, ou ela é ignorante,
ou ela é mal intencionada. Porque para os dela, ela dá estudo. Te garanto que para os filhos dela, para a família dela, para ela, para a empresa dela, eu duvido que o patrão, ou vamos supor que seja um funcionário, eu duvido que o patrão chegue e mande ele fazer um curso, alguma coisa, e ele diga para o patrão, não, mas o que importa é amar. Fala para o patrão, mas para o patrão ele não fala. Mas na casa espírita, para as pessoas, ele fala. Então isso mostra o caráter dessas pessoas. Mas eu sei que está cheio de doutor no movimento espírita dizendo para os outros que não vale a pena estudar, mas eles têm doutorado. Então não caiam nesse papo. A gente tem que estudar e deixar de ser ignorante. Estude o máximo que você puder, o máximo que você puder. Cada pessoa vai ter um limite, tanto de poder financeiro quanto de tempo, condições. Mas procure sempre estudar e se esclarecer para tudo, porque a gente tem que deixar de diminuir a nossa ignorância a cada dia. Esse papo de que só vale a pena amar, isso é papo de trambiqueiro. Dito isso, essa coisa leve, esse papo leve que a gente está aqui, dito isso, eu quero agradecer ao Lauro. Quero agradecer a todos que aqui estiveram. Espero que a nossa fala tenha contribuído com alguma coisa, né, com alguma utilidade. Amanhã eu sei que tem a live do Lauro. Quarta a gente vai estar estudando o que é o Espiritismo. E semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser, para estudar, continuar estudando agora a questão 101. Agora a gente vai entrar na terceira ordem. Vamos começar a estudar a terceira ordem, né, da escala espírita. Uma boa noite a todos, uma boa semana.